Às vezes, mesmo as equipes mais poderosas podem ser surpreendidas por desafios inesperados, como vimos recentemente com a Mercedes no Grande Prêmio do Brasil. Após promissores resultados em Austin e no México, as esperanças de alcançar a Red Bull foram rapidamente dissipadas no Brasil. A corrida em Interlagos foi sem dúvida a pior da temporada para a Mercedes, levantando a questão do que deu errado e como as coisas mudaram tão rapidamente para pior. Será que foi apenas um fim de semana ruim isolado? Ou podemos esperar mais performances decepcionantes? Vamos analisar a situação da Mercedes de um ponto de vista técnico e tentar responder a essas perguntas complexas. Os problemas com os pneus. Já no sábado, durante a corrida classificatória, ficou claro que a Mercedes estava anormalmente lenta. Eles enfrentaram um problema evidente de desgaste dos pneus, especialmente no final da corrida classificatória, quando Hamilton caiu para o 7º lugar, 35 segundos atrás do líder Max Verstappen. Esperava-se que a equipe encontrasse uma solução para esse problema, melhorasse a configuração do carro e revertesse a situação no domingo. No entanto, a situação piorou durante a corrida principal em São Paulo. Os pilotos da Mercedes lutaram com a traseira do carro, o que causou um desgaste ainda mais rápido dos pneus. O W14 é reconhecível por sua asa traseira maior, que desempenha um papel crucial no equilíbrio aerodinâmico do carro. Os engenheiros não conseguiram projetar uma parte inferior do carro e uma asa traseira mais eficientes, então tiveram que buscar downforce aerodinâmico em outros lugares. Por isso, o carro da Mercedes possui mais arrasto e enfrenta dificuldades em alcançar altas velocidades. Essa teoria foi confirmada no Brasil, onde ficou evidente que a Mercedes perdeu mais tempo no terceiro setor, que possui uma reta longa com uma ligeira inclinação. Isso é claramente um problema aerodinâmico, já que outras equipes que utilizam os motores da Mercedes, como McLaren e Aston Martin, não enfrentam um problema semelhante. Mas falaremos mais sobre elas em breve. A situação se torna ainda mais intrigante quando consideramos que a Mercedes foi, sem dúvida, a mais rápida no Brasil no ano passado, mesmo enfrentando os mesmos problemas. O piso elevado também pode ser o culpado? O maior culpado pelo desempenho desastroso no Brasil pode ser o piso elevado do carro. O novo design que a Mercedes trouxe para as Américas parecia muito bem sucedido, como os resultados confirmaram. No entanto, após desqualificações, a equipe teve que prestar mais atenção à altura do carro para permanecer dentro das regras. Lewis Hamilton também compartilhou uma opinião semelhante após a corrida no Brasil, dizendo: "Minha suposição é que o piso não está funcionando. Então somos forçados a usar uma asa mais alta, e estamos perdendo muito em retas." Mas como é possível que pequenas mudanças na altura do carro tenham um impacto tão significativo no desempenho? O design da parte inferior do carro é crucial para gerar downforce nos carros modernos. Os carros de hoje têm partes inferiores projetadas para imitar túneis pelos quais o ar flui. À medida que a altura do túnel diminui, a velocidade do ar dentro dele aumenta e a pressão local cai abruptamente, criando diferenças de pressão acima e abaixo do carro. Isso gera uma quantidade significativa de downforce, proporcionando a aderência necessária ao carro. Uma das partes mais complexas dessa história é a borda do assoalho do carro, que separa a área de baixa pressão sob o carro do ar externo. Se você aumentar bastante a altura do assoalho do carro e permitir que o ar externo entre por baixo do carro, você interrompe todo o conceito, e a eficiência aerodinâmica diminui consideravelmente. Se isso não for o principal problema por trás do desempenho fraco da Mercedes, então deve ser algo mais sério que poderá impactar as corridas restantes no calendário. Uma palavra sobre os clientes da Mercedes. A Aston Martin, uma das clientes da Mercedes, mostrou que não deve ser subestimada. As corridas em Austin e no México foram provavelmente as piores do ano para eles, mas o Brasil trouxe esperança de que as coisas podem ser diferentes. A Aston Martin usou as últimas corridas para experimentar diferentes designs de piso e bordas do assoalho, que foram um desafio para eles ao longo da temporada. Eles também trouxeram de volta alguns pacotes aerodinâmicos antigos, combinando-os com novas peças, na esperança de encontrar a combinação perfeita. Parece que a equipe britânica finalmente conseguiu entender seus problemas e resolvê-los adequadamente. Após uma performance humilhante, que incluiu a retirada de George Russell da corrida, a equipe encontrou pelo menos uma notícia positiva para levar de Interlagos. Antes da corrida, a Mercedes estava cheia de otimismo, especialmente após as fortes performances de Russell nos grandes prêmios dos Estados Unidos e do México, onde ele foi o desafiante mais próximo de Max Verstappen e da Red Bull. A equipe havia retornado ao circuito de Interlagos, onde Russell conquistou sua única vitória na temporada de Fórmula 1 de 2022.
Entretanto, a nostalgia logo deu lugar à realidade quando a Mercedes percebeu que enfrentaria um fim de semana difícil. A situação piorou durante a corrida, com o desgaste inesperadamente alto dos pneus fazendo a Mercedes retroceder no sprint do Brasil. Lewis Hamilton previu uma corrida difícil, e suas palavras se concretizaram quando ele cruzou a linha de chegada em 8º lugar, lutando para manter o ritmo. Para George Russell, a corrida terminou prematuramente, com a Mercedes sendo forçada a aposentar seu carro devido ao aumento das temperaturas do motor. No entanto, a equipe não espera que esse contratempo tenha impacto nas corridas finais da temporada, já que o motor de Russell estava prestes a encerrar seu ciclo de vida de qualquer maneira. A solução encontrada foi substituir o motor de Russell por unidades diferentes para os grandes prêmios de Las Vegas e Abu Dhabi, as últimas etapas da temporada. Ao ser questionado sobre a condição do motor de Russell para as duas últimas corridas, Riccardo Mosconi, chefe de desempenho da equipe Mercedes, afirmou durante a reunião de avaliação do GP do Brasil, resumindo, sim, George utilizará unidades de potência diferentes para as próximas duas corridas, conforme inicialmente planejado, então não há problema nesse aspecto. Mosconi detalhou ainda mais o problema que levou a equipe Mercedes a ordenar a retirada do carro de Russell, revelando que dados mostraram pressões e temperaturas preocupantes. Neste ponto, começamos a ver algumas pressões e temperaturas que eram bastante preocupantes, e chegamos ao ponto em que estávamos bastante convencidos de que o motor estava prestes a falhar, explicou Mosconi. Para evitar um possível incêndio e danos em outras partes do carro, a decisão lógica foi aposentar o carro de Russell. A McLaren se encontra em uma batalha incansável para superar a imbatível Red Bull. Enquanto a categoria retornou às raízes da aerodinâmica de efeito solo em 2022, com o intuito de aproximar os competidores, a Red Bull se tornou uma força incontrolável, conquistando títulos consecutivos com uma facilidade impressionante. Max Verstappen, ao volante do RB19, já acumulou 17 vitórias nesta temporada, superando seu recorde de 15 da temporada passada. No entanto, apesar dos avanços feitos pelos concorrentes para alcançar a Red Bull, especialmente pela McLaren, que se destaca como uma das equipes mais melhoradas de 2023, há uma barreira que parece intransponível: o desgaste dos pneus. Lando Norris, da McLaren, que foi o segundo colocado atrás de Verstappen no GP do Brasil, observou que estava perdendo terreno para o holandês após 15 voltas de ritmo forte no início de suas corridas. O chefe da equipe, Andrea Stella, concorda que o gerenciamento de pneus é a vantagem crucial que a Red Bull tem sobre a McLaren. A diferença está principalmente no tempo de volta com pneus usados, explicou Stella. Quando os pneus começam a se deteriorar, parece que Max e a Red Bull conseguem ter menos desgaste. Os pneus estavam se degradando talvez 1/10 a cada 2 voltas. É uma quantidade significativa de desgaste. Se você puder limitar isso, após 10 voltas em um trecho, isso se traduz em décimos de segundo. Acredito que é aí que eles estão superiores no momento. Apesar das melhorias no gerenciamento de pneus com a atualização em Singapura, a McLaren ainda enfrenta dificuldades para competir, especialmente quando o desgaste é alto, algo que também afetou outras equipes como Mercedes e Ferrari. Em um cenário surpreendente, a Mercedes, que geralmente se destaca em corridas de longa duração nesta era de efeito solo, teve dificuldades no GP do Brasil. Tanto George Russell quanto Lewis Hamilton tiveram dificuldades à medida que a corrida progredia, com Hamilton terminando apenas em 8º, mais de 1 minuto atrás de Verstappen. Isso deixou Stella perplexo. Isso foi um pouco surpreendente, porque normalmente, quando há um alto nível de desgaste, a Mercedes costuma se sair bem, admitiu Stella. Não sabemos por que isso aconteceu. E mesmo do ponto de vista da Ferrari, eu esperava que eles fossem mais competitivos. Em um mundo onde a Fórmula 1 voltou às raízes com a aerodinâmica de efeito solo, uma era de domínio de uma equipe ressurgiu, com a Red Bull liderando o caminho. O ano de 2023 testemunhou a consagração de Max Verstappen e da Red Bull, que conquistaram os títulos de pilotos e construtores de forma consecutiva, marcando uma sequência impressionante de vitórias. Contudo, enquanto a Red Bull celebrava seu sucesso, houve críticas vindas de uma voz inesperada: Lewis Hamilton e sua equipe Mercedes, que agora se encontram na busca incansável por uma maneira de conter a avalanche da Red Bull. Hamilton descreveu o RB19, o carro da Red Bull, como o mais dominante que ele já viu em sua carreira na Fórmula 1, expressando preocupações à Fórmula 1 e à FIA de que tal domínio não é saudável para o esporte. Essas palavras de Hamilton não passaram despercebidas por Christian Horner, o chefe da Red Bull, que não hesitou em chamar o piloto britânico de memória seletiva. Horner lembrou a era em que a Mercedes dominava o esporte,
descrevendo a margem de domínio da equipe alemã como obscena em diversos momentos durante sua sequência de 8 títulos de construtores consecutivos entre 2014 e 2021. Eu sinto que ele tem uma memória seletiva, disse Horner sobre Hamilton em um podcast recente. Algumas das vitórias que eles conquistaram naquele período foram simplesmente obscenas. Nós tivemos uma boa fase nos últimos anos, mas o único cara que não deveria estar falando isso, eu acredito, é o Lewis. A ascensão da Red Bull ao topo da Fórmula 1 veio após a épica disputa pelo título em 2021 entre Verstappen e Hamilton, vencida por Verstappen na última volta da temporada em Abu Dhabi. Após esse turbilhão emocional, Horner está agora colhendo os frutos de títulos menos estressantes, mas ele reconhece que esse domínio não é ideal para o entretenimento na Fórmula 1. Apesar disso, Horner ofereceu esperança ao afirmar que é certo que o pelotão se igualará nos próximos anos, com McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin lutando pela posição de melhor do resto. A minha função é garantir que estamos vencendo, isso é o que eu faço, explicou Horner. A temporada de 2021 foi a maior luta da história do esporte. Foi um combate de pesos pesados desde a primeira corrida até a final em Abu Dhabi, onde os dois pilotos terminaram com os mesmos pontos. Incrível! E esse ano me envelheceu fisicamente. Então, os últimos anos têm sido um pouco mais tranquilos, mas o que podemos garantir é que o pelotão vai se igualar, é apenas uma questão de tempo. E já estamos vendo isso acontecer. Parte da razão pela qual alguns fãs não veem apelo no domínio da Red Bull é porque Verstappen enfrenta pouco desafio de seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Embora Pérez tenha vencido 2 corridas nas primeiras 4 etapas de 2023, qualquer esperança de um desafio ao título desapareceu rapidamente, com Verstappen acumulando um recorde de 10 vitórias consecutivas entre suas 17 vitórias atuais. No entanto, Horner argumenta que não faria sentido ter 2 alfas dirigindo para eles na Red Bull, mesmo que isso pudesse criar uma batalha interna mais acirrada e aumentar o valor do entretenimento. Portanto, para nós, colocar 2 alfas no carro, pegar um Verstappen e um Hamilton, isso nunca funcionaria. Por que então você destrói sua própria equipe? Continuou Horner. Você precisa ter uma dinâmica na equipe onde os pilotos estejam pilotando pelo time, não apenas por eles mesmos. Caso contrário, pode se tornar muito, muito divisivo. E você, apaixonado por Fórmula 1? O que acha dessas mudanças? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois sua visão é valiosa. Continuaremos a acompanhar esses desenvolvimentos emocionantes no mundo da Fórmula 1.